Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Fá. Tudo bem, meu querido? Tudo, Zupano. E você, como está? Espera aí Joia. que eu só vou fazer um enquadramento aqui. Minha Bacana. assessoria técnica está negligenciando. Não, mas é assim mesmo, pode ficar tranquilo. Tá bom. Tudo bem, meu querido? Tudo em paz, graças ao bom Deus, ao contrário. Coisa boa. Isso, mais um pouco. O pessoal está entrando aí, quem tiver bastante interessado, quiser chamar o pessoal aí da saúde, é só ativar esse aviãozinho aí. O pessoal da advocacia, que eu acredito que vai estar junto com a gente aí também, né, Rodolfo? Não tenho dúvida. Com certeza, eu acho que é um assunto bem pertinente aí nesses dias de hoje. Te agradeço novamente por ter aceitado o nosso convite para falar um pouquinho de Lei Geral de Proteção de Dados, algo que está impactando aí um pouco o nosso dia a dia aí, com certeza, com relação a novas plataformas, principalmente com a implementação da teleconsulta aí, né? Então, eu queria primeiramente que você se apresentasse, por favor, depois a gente começa um bate-papo bacana. E assim que você se apresentar, eu falo um pouquinho como é que vai ser a dinâmica hoje para a gente poder tocar, tá bom? Legal, Zupano. Eu sou Rodolfo Otávio Mota, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, especialista em direito público e especialista em direito empresarial. A primeira pela Universidade Católica e a segunda pela Fundação Getúlio Vargas. É um prazer estar aqui com vocês e é um prazer, Zupano, estar aqui com a Hint One, respondendo todas as dúvidas, indagações sobre Lei Geral de Proteção aos Dados e mais na frente falando sobre o nosso case. Tá, joia. Então, só para entender aí o pessoal que já entrou e quem já foi entrar, nós vamos falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados no primeiro bloco, e no segundo bloco a gente vai falar sobre um case da própria CASAG, né, que é a implementação de teleconsulta dentro dos seus associados. Eu acho que isso aí vai ser bem bacana. E então, vamos começar aí, Rodolfo. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, que eu acredito que tem muita gente aqui que não tem a menor noção do que está acontecendo, porque ela já tem aí 8 anos de tramitação e já foi sancionada em 2018, ela vai ser obrigatória daqui a um tempo. Explica um pouquinho isso aí para a gente, por favor. Legal, Zupano. É interessante a gente trazer aqui algumas regulamentações que já existem no mundo, e a primeira delas começou em 1981, que era a preocupação com o tratamento dos dados pessoais, tá? Dados pessoais e dados pessoais tidos como sensíveis. E depois eu vou explicar o que são esses dados pessoais sensíveis. Então, na União Europeia, essa discussão e a regulamentação aconteceu em 1981. Quer dizer, já está distante aí há quase 40 anos, quando o Brasil tem uma excelente norma com vigência ainda suspensa. Nós estamos aí no período que os juristas chamam de vacatio legis, que é o período de adaptação, desde a publicação da norma até sua efetiva vigência. E por que essa norma se tornou tão importante nos últimos tempos? Basta a gente lembrar um dos cases mais importantes da história, que foi a eleição do Donald Trump, quando nós tivemos a situação da Cambridge Analytics, que vazou informações de usuários do Facebook, e, em tese, o Trump teria utilizado essas informações para se locupletar ali dos perfis e das informações sensíveis de cada usuário para direcionar sua campanha para conversar e comunicar diretamente com essas pessoas. Essa situação ela se tornou tão complicada que nós começamos a perceber que algumas empresas tratavam de higienização de dados. O que é isso? Nós começamos a ver empresas no mundo que estavam trabalhando na construção de single profile. Eles cruzavam informações de bancos de dados diversos, de telecomunicações, de bancos, de operadoras de cartão de crédito, censo do IBGE, SERPes, e começava a traçar perfis de consumo, perfis de hábito, para identificar potenciais consumidores para o produto A
B ou C, inclusive nas redes sociais. Então ele pegava desde o CPF, nome, endereço, localização geográfica, cruzava com o IBGE, via a renda média daquele usuário, os perfis de consumo, os produtos que ele havia contratado, o grau de endividamento, e começavam a tratar ali de perfis para oferecer produtos e bens. E nós fomos assolados por uma enxurrada de ofertas, de produtos que nós nunca imaginávamos. Todos nós começamos a receber pop-ups no celular, spams em e-mail, com informações que às vezes nós não tínhamos o menor interesse, seja de contratação de plano de saúde, ou de aquisição de seguros, ou compras de veículos. E isso começou a incomodar muito. E aí o governo, então, resolveu regulamentar isso, dizendo, olha, a princípio, a Lei Geral de Proteção de Dados quer dizer o quê? O cadastro que você faz numa entidade ou para uma pessoa física com propósito comercial, ele só pode ser utilizado para aquilo, para mais nada. Eu não posso comercializar essa informação, eu não posso transferir essa informação para outra companhia, para outra empresa, e eu tenho que pegar a concessão, termo de uso, o consentimento daquele consumidor, ou o termo de privacidade, explicando para ele para que eu preciso daquelas informações. Ou seja, a coleta eu tenho que identificar só aquilo que realmente importa. Eu tenho que dizer para ele como que eu vou tratar essas informações. Olha, nossa política de tratamento é essa. Só quem tem acesso a essa informação são os operadores YXZ. As nossas políticas de cybersecurity, elas são essas. E essas informações, elas não podem ser compartilhadas nem dentro da própria empresa para outros departamentos que não merecem ou que não precisam tratar essa informação. E depois dizer como que isso vai ficar armazenado, por quanto tempo isso vai ficar armazenado, e o usuário ainda pode exigir da empresa sua anonimização. Quer dizer, eu quero ficar oculto e não quero aparecer. Sua internet travou, Rodolfo. Vamos lá, o Rodolfo estava falando um pouquinho sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acredito que daqui a pouquinho ele vai... Entrou. Deu uma travadinha aí, Rodolfo. Deu uma travadinha aqui, é a bateria. Eu vou pedir para a equipe aqui não deixar que ela se esvaia. Tá, joia. Vamos lá. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Então, esse é o arcabouço geral da norma, é proteger os dados pessoais, de forma que esses dados sejam utilizados exclusivamente para o fim que se destina. E aqui a gente pode dar vários exemplos. Eu comprei uma flor numa floricultura, fiz um cadastro para entrega no endereço Y. Aquela empresa que recebeu a compra, ela pode me mandar ofertas sobre outros produtos, utilizando aquela informação do endereço? Há quem diga que sim. Eu entendo que não, sobretudo porque há dados sensíveis ali, inclusive de relacionamento. Quer dizer, eu mandei uma flor para uma pessoa Y, que está no endereço Y, e eu não posso ter a minha intimidade devassada através de uma mensagem que pode chegar na mão de uma outra pessoa que hoje eu me relaciono. Então, são cuidados que nós estamos tendo a partir de agora desse marco divisor que é a Lei Geral de Proteção ao Dado, para que nós não passemos por nenhum tipo de exposição. E depois eu posso narrar, inclusive, uma experiência de um aplicativo americano que você paga $80, e essa informação é extremamente curiosa, e você manda a saliva para os Estados Unidos e ele te dá toda a tua estrutura de DNA e ele cruza essas informações com outros tantos que fizeram o mesmo teste.
inclusive te diz sobre a sua descendência. Fala, olha, pela estrutura de DNA, você tem ascendentes judeus ou você tem ascendentes germânicos e etc. E isso acabou virando um case, salvo engano, na Alemanha, porque uma dessas usuárias fez esse teste, assinou o termo de uso, que essa informação poderia ser compartilhada, e quando ela recebeu o resultado, ela viu lá que o pai dela tinha traços judeus. E a família dela, o pai biológico, não tinha nenhuma característica de judeu. Ela pegou o telefone, com 57 anos, ligou para a mãe e falou, mãe, meu pai tem algum ascendente judeu? A mãe, assustada, falou, quem te falou isso? Ela respondeu, falou, mãe, responde a minha pergunta. Falou, quero saber quem te falou isso, porque eu vou processar. Falou, mãe, depois eu te explico. Meu pai tem algum ascendente judeu? Ou você tem algum ascendente judeu? Não, nem eu, nem teu pai. Então, mãe, você tem que me explicar. Porque além de ter um ascendente judeu, eu tenho um pseudo-irmão com 49% de identidade de DNA, que é judeu. Eu já o segui aqui nas redes sociais, e ele se parece, os traços se parecem muito comigo. E eu, inclusive, vi o pai dele, que também se parece comigo. E aí a mãe disse, então vou te contar o que de fato aconteceu. Seu pai era estéril, nós fizemos a coleta de 4 espermas, foram implantados os 4 sêmens, e nós nunca quisemos saber quem era o pai, de onde era, para que não violasse o seu pai afetivo, o seu pai que te cuidou e te criou. Falou, agora essa informação é tarde, porque eu fiz um teste de saliva, que o aplicativo identificou quem são os meus possíveis parentes, de acordo com a estrutura de DNA, e eu sei que eu tenho a descendência de judeu, e eu já descobri qual que é meu irmão biológico e quem é de fato meu pai. Então, essas preocupações com informações sensíveis e informações de dados, ela é de via dúplice. Tanto aquele que coleta os dados, quanto o próprio usuário, quando vai assinar o termo de uso e o termo de consentimento, tem que ter muito cuidado na leitura para saber como que essa informação ela vai ser tratada e armazenada. Porque depois que eu assino, anuindo com a exploração daquela informação, eu posso, claro que eu posso, desautorizar depois, mas às vezes o dano é irreparável. Então esse termo de uso também tem que ser claro, explícito, como eram nas cláusulas compromissárias, quando a gente elegia uma corte de arbitragem. Para muitos que assinaram contratos, devem lembrar desse momento aí, que você tinha que ter em negrito, destacado, com uma mensagem explícita falando que você adere naquele momento ao compromisso arbitral e à cláusula compromissária. Esse é um dos exemplos aí que ilustram um pouquinho a importância de tratar e armazenar e o cuidado na coleta dos dados. Bacana. Como é que a gente pode levar a Lei Geral de Proteção de Dados para um case de saúde, Rodolfo? Porque hoje a gente tem aí vários problemas com relação a plataformas, né, que utilizam-se da teleconsulta como um modus operandi, né? Como que funciona o LGPD para essas plataformas? Como que o dado pode estar assegurado para o paciente e para o médico? Como é que funciona isso aí para nós? Legal. Essa pergunta é muito importante, porque quando a gente fala do segmento de saúde, se nós tratarmos aqui quais são as informações sensíveis, nós vamos ver que quase 90% delas se referem a informações de dados genéticos, de saúde, de informações de biometria, sobre vida sexual, sobre filiação. Quer dizer, são informações que praticamente são prestadas a todo e qualquer profissional da área da saúde. E esses dados sensíveis, eles devem ser tratados com muito mais cuidado. E é importante lembrar, Zumpano, que nenhuma empresa ela é hermeticamente fechada em si. Nenhum hospital, nenhum consultório,
Nenhuma. Nós estamos agora, por exemplo, fazendo essa live e nós estamos usando a tecnologia do Instagram. Quer dizer, daqui a uns dias nós vamos ter que tratar de termo de uso e termo de privacidade em relação às redes sociais. Então, quando nós falamos em hospitais, a maioria dos hospitais e clínicas usam um aplicativo que chama Dr. Ali. Então, quando eu faço a coleta das informações, eu tenho que trabalhar. O operador ele não pode vazar essas informações para absolutamente ninguém. Então, eu tenho que ter um treinamento com ele e tenho que ter um termo de confidencialidade com ele. Eu tenho que ter um termo de uso e de privacidade com o dono do aplicativo. Eu tenho que saber aonde que essa informação vai ser armazenada. É em cloud? Qual cloud? Você vai usar um cloud do Gmail, você vai usar um cloud privado, você vai usar um cloud da IBM, tem que ter um termo de uso e de compromisso de guarda dessa informação. Eu tenho que ter também um compromisso com o encarregado, que é aquele na Europa é chamado de DPO, que é aquele que é o responsável por cuidar de todos os encarregados e de todas as etapas de tratamento dessa informação, para que essa informação não seja usada para outro fim, que senão aquele específico contratado. Então, nós temos que tomar um cuidado muito maior quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de telemedicina, quando a gente fala de teleconsulta. Inclusive, os órgãos públicos também vão ter que se adaptar, até porque os dados eles vão ter que ser anonimizados. Eu não posso dizer mais que o paciente A, B, C ou D tem herpes. Eu tenho que usar pseudo-anonimização, pelo menos, para não identificar qual é aquele paciente. Imagina você que está fazendo um atendimento por telemedicina ou qualquer outro, e o paciente se diz portador do HIV. E essa informação, de qualquer forma, vaza, seja pelo aplicativo, pelo doctor ou pelo encarregado. A responsabilidade da empresa ela é direta. E as multas são altíssimas, além da possibilidade de indenização, das perdas e danos ao próprio paciente. Então, se ele faz uma denúncia ao órgão responsável, que é a ANDP, que é Não, tudo bem, pessoal. Que faz para a ANDP, a multa pode ser até de 2% do faturamento. Só para a gente fazer uma brincadeira aqui, em termos de números, já que nós estamos falando da área médica, imagina a Unimed, que fatura mais de R$1 bilhão por ano. A legislação fala que a multa pode ser até de 2% ou limitada a 50 milhões. Sem prejuízo à reparação. Então, cuidado com o trato da informação agora, ela é em todas as suas etapas, da coleta até o armazenamento e com todos os players que fazem parte do produto. Ainda que esse player esteja na Suíça ou que esteja na Suécia, imagina, por exemplo, um equipamento que faça diagnóstico ou que faça as AIs, que fazem lentes, que está salvo engano, é na Suíça ou na Suíça. Quando ela colhe essa informação no Brasil, ela está sujeita a LGPD e aquele que colhe a informação em nome das AIs, ele é responsável também, solidário por essa coleta, guarda e armazenamento das informações. Então, quem está sujeito a essa norma? Quem pode ser responsabilizado? Qualquer pessoa física ou jurídica que o utilize com fins comerciais. E quem pode ser vítima disso? Qualquer um que esteja no Brasil. Um estrangeiro que estiver no Brasil e que tiver seus dados pessoais ou seus dados sensíveis divulgados ou violados, ele está sob a batuta e a tutela da Lei Geral de Proteção aos Dados. Então, é uma norma muito importante. E a nossa preocupação? Quanto tempo para a implantação de um processo do início ao fim, de reestruturação?
tanto o compliance, quanto a governança corporativa, quanto o cybersecurity. São todas essas engrenagens que devem circular para proteger, de fato, essas entidades, essas empresas, as pessoas jurídicas, ou até mesmo a pessoa física que tenha trato, relação comercial. Nós calculamos mais ou menos de 10 a 12 meses. Então, quem não fez ainda, que é quase 85% das entidades e brasileiros que deveriam ter feito, provavelmente não vão se adequar até o início da vigência da norma. Essa é uma preocupação que nós devemos ter em mente. Então, a Lei Geral de Proteção aos Dados chegou para ficar, e nós temos que nos correr para nos adaptarmos urgentemente. Isso, contrato com o advogado, isso, contratos em relação aos prestadores de serviço, de software, de tecnologia, de armazenamento de dados, de cloud. Quer dizer, todos os partners ali envolvidos no processo têm que ter os seus termos de uso, de confidencialidade e os termos de privacidade muito bem delimitados. E, claro, sem perder de vista, é o seguro ainda, né? Certo. Só uma pergunta, isso a gente pode denominar isso como um passaporte para o novo mundo dos negócios? Não tenho dúvida. Inclusive me perguntaram, falou, mas essa é uma lei que veio para pegar ou não? Falar, na verdade, essa lei já pegou antes da sua vigência. Porque se você parar para pensar, esses tratos de responsabilidade civil, eles já estavam desaguando no Poder Judiciário. Quer dizer, se a informação ela não fosse tratada corretamente, se vazasse, exposição da intimidade, de nudez ou de qualquer compras de cartão de crédito com informações cadastrais que saíam pelo correio. Quantos casos nós vimos de fraude através dos correios, de cartão de crédito entregue que não foram pedidos, etc. Então, isso já estava desaguando no Poder Judiciário. O que nós fizemos agora foi efetivamente criar um arcabouço jurídico que garante não só a reparação civil da vítima, mas também a responsabilização da entidade em relação a multas pesadas. Políticas de compliance, de governança e de cybersecurity. Então, pode ter certeza que todos nós teremos que nos adaptar e nós vamos ter que preencher termos de uso e de privacidade todos os dias. Inclusive, respondi há poucos dias, mas e se eu for entrar num condomínio e eu tiver lá que fazer a coleta do dado biométrico, prestar as minhas informações, tirar minha fotografia, eu sou obrigado? Falou, você não é obrigado, mas o condomínio não é obrigado a admitir a sua entrada. Agora, você, por sua vez, pode exigir o termo de uso daquelas informações e o termo de privacidade. Fala, qual é a sua política de proteção aos dados? Como que você armazena isso? Para que finalidade você vai aplicar? Cadê o termo de uso e de privacidade da utilização dessa informação? E se ele não tiver, você pode denunciar para a NPD e isso pode implicar em multas para o condomínio. Então, eu costumo até fazer uma brincadeira, eu costumo comparar a LGPD com o uso do cinto de segurança. Exato. Quando foi implantar. A gente sabia que era eficiente, né? Salvava vidas, mas só tornou-se efetivo depois que exigiu multas, né? Então, se você não usar o cinto de segurança, você vai ser multado. A LGPD vai ser mais ou menos isso, né? A gente sabe que é essencial, já está tramitando há muito tempo, mas só vai ser realmente efetivado na hora que começar a cobrar multa, né? E na verdade isso veio para o bem da população em geral. Só quem já teve o dissabor de ter um cadastro fraudulento, só quem já teve o dissabor de ter suas informações pessoais violadas ou utilizadas de forma incorreta, e isso eu não estou falando de uma simples oferta de produtos que você não contratou, mas de fraudes mesmo, sabe o constrangimento que é você demandar em juízo para provar que aquele contrato, que aquele cartão, que aquele talonário de cheque não foi utilizado por você ou não foi pedido por ti, e o constrangimento que isso leva. Então, ela veio para proteger a população em geral e aqueles que fazem negócio no Brasil, e também para harmonizar, porque o ambiente estava muito promíscuo. Havia, inclusive, comércios informais de bancos de dados.
Então, as pessoas compravam, falavam, olha, eu quero comprar o banco de dados da Walmart com perfis de consumo, eu quero comprar banco de dados da Americana. Esses são exemplos, eu não estou dizendo que essas empresas fizeram isso, mas eu estou dando exemplos daquilo que poderia acontecer num passado próximo em relação à comercialização de informações. Eu queria voltar um pouquinho, porque assim, os dados é o novo petróleo, né? A gente fala... Sem sombra de dúvida. Os dados são o novo petróleo do dia atual. A maioria das plataformas digitais hoje, os apps que estão sendo construídos, eles estão focando muito no armazenamento de dados. Então, a coleta de dados é muito importante. Principalmente os apps de saúde, eles estão coletando muito dados de pacientes para poder ter isso aí e provavelmente vender para alguma farma. Né? Então, o paciente é hipertenso, o paciente é diabético. Como é que fica a questão da divulgação desses dados? Por exemplo, o app tem lá 40 mil pessoas, ele consegue fazer a geolocalização desses pacientes, ele consegue saber onde tal paciente usa tal medicação para hipertensão, para diabetes. E isso aí é muito importante para uma farma, que hoje ele tem que fazer um contato direto com o médico para poder vender o seu produto. E eu vejo a longo prazo, não a longo, a curto e médio prazo, esses dados serem utilizados por essas farmas exatamente para poder saber a geolocalização do seu paciente. Então vai ser um pulo do gato, né? Ele, ao invés de visitar o médico, ele vai visitar a farmácia mais próxima e vai fazer uma campanha, digamos ali, naquela região onde ele sabe que o paciente pode consumir aquele produto dele. Isso é possível? É proibido? Como que funciona isso aí? Isso é absolutamente proibido. Qualquer tipo de transferência, cessão de informações, ela é proibida. Mas não sabe o nome do paciente, ele só sabe a geolocalização, sabe a quantidade de pessoas que tem ali. Aí é que está. A legislação diz que está protegido os dados pessoais do usuário de forma direta e indireta. Se eu posso alcançar pelo caminho inverso, por dedução, quem é o paciente. Então, eu também o protejo através dessas informações sensíveis. E nós temos que lembrar que toda vez que nós baixamos um aplicativo, qualquer app que seja, e esse problema se torna mais grave agora, até porque nós estamos tendo a regulamentação do receituário por certificação digital emitida através de forma online, eu tenho que aceitar os seus termos de uso. Então, agora os aplicativos eles vão ter que pedir explicitamente para que possam usar essa informação e como usar. Então, olha, eu vou coletar os seus dados para fim específico da aquisição dessa mercadoria e eu vou transferir para a empresa A ou B, ou não vou transferir, eu vou guardar ele por tanto tempo e eu vou guardar, inclusive, com anonimização ou não. Então, isso tudo tem que estar no termo de uso, que tem que ser muito claro, negrito. Não é como a gente fazia antigamente, quando ia assinar um contrato, falar assim, li e aceita as condições que estão lá em anexo. Não, você tem que estar explícito, até para que essa informação não possa ser utilizada de outra forma. Então, os aplicativos também terão que modificar até a sua forma de relacionar com o usuário, especificando de forma muito clara, em letras garrafais, de forma clara, o que ele vai fazer com aquela coleta, como que ele vai tratar e como que ele vai armazenar. E quando a gente fala de tratamento, ele se subdivide talvez em 10 a 15 verbos, que é se eu vou ceder, se eu vou transferir, se eu não vou transferir, se eu vou fazer oferta, se eu não vou fazer oferta, o que eu vou fazer com aquela informação. Então, a gente vai retroagir um pouco também nesse Big Data que o mundo virou, até porque essas informações elas receberão um cuidado maior, sob pena de responsabilização e com a aplicação de multas altíssimas. Bacana. Já deu aqui nossa primeira metade. O pessoal que quiser perguntar alguma coisa, é só colocar aí, a gente vai, mais para frente, a gente consegue responder aí, tá? Rodolfo, eu queria agora partir para um outro momento, e eu acho que provavelmente vai ficar muita coisa para trás, isso aí depois a gente pode fazer uma nova sessão. O maior prazer.
Vocês aí, na CASAG, instituíram nesse tempo de pandemia a teleconsulta para os seus associados, que acabou virando um case, né, onde as pessoas, os seus associados, precisavam consultar um médico, e vocês disponibilizaram isso aí de forma gratuita, com uma plataforma. Conta pra gente um pouquinho como que você bom, colocou isso aí em ativação. Bacana, A palavra não saiu. Nós temos que... É bom a gente contextualizar com o momento histórico, até para a gente entender a importância de cada ação e o protagonismo e o vanguardismo disso. Se nós lembrarmos, o mundo começou a colapsar em dezembro, mas a realidade aqui no Brasil até fevereiro era uma realidade completamente normal. Então, as pessoas viajavam, iam para o Rio, iam para São Paulo, não tinha mudança absolutamente nenhuma. A primeira mudança real nós tivemos dia 13 de março, quando se declarou a pandemia e que vieram aí atos de governo mudando a forma de se relacionar, a forma do comércio se portar, a forma até do funcionamento dos órgãos públicos. E antes até do telemedicina, a primeira coisa que nós fizemos foi montar aqui dentro um comitê epidemiológico, porque a nossa preocupação era cuidar dos advogados e dos seus familiares. E a gente começou a tratar estratégias. Falou, olha, nós precisamos fazer a sanitização dos nossos espaços. Legal, mas isso não é suficiente. Nós precisamos antecipar a campanha de vacinação para facilitar a triagem nos órgãos públicos, descartando a influenza. Então, nós fizemos 10 mil gestos vacinais. Mas ainda era pouco, porque a nossa preocupação e o que a gente ouvia do governo, e aqui vale dizer que nós já estamos no terceiro ministro da Saúde em momento de pandemia, nós tivemos o Mandetta, nós tivemos o Taixe, agora nós estamos, acho que ainda com o interino, e com discussões ainda do presidente com os próprios ministros. A discussão era, não saiam de casa, não procurem a rede pública ou rede privada de saúde, porque você pode se contaminar. Só saia se você tiver crise respiratória aguda. Então, a preocupação que nós tivemos e agora? Nós precisamos tranquilizar os advogados e a família dos advogados, e nós temos agora, por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a possibilidade de termos tanto a teleconsulta quanto a própria telemedicina. Então, por que não lançar mão disso e tranquilizar os advogados? E isso nós contratamos uma plataforma que oferecia tanto a teleconsulta médica, tanto a consulta com nutricionistas, psicólogos e enfermeiros, para que a gente não deixasse o advogado e seu familiar desaguar na rede pública ou privada de saúde e chegasse lá talvez assintomático e saísse sintomático ou contaminado aí pelo Covid com IgG. E aí nós começamos a medir paulatinamente, diariamente, a utilização da teleconsulta. Começamos com 60 consultas diárias, passamos para 70, 80, 90, e depois que abriu-se, nós passamos de 100. Quer dizer, a preocupação cada dia era maior. E quando nós começamos a levantar os dados estatísticos, nós tínhamos 3.500 atendimentos através do teleconsulta. E o que nos deixou mais felizes aí é que 126 tinham quadros gripais só, e apenas 45 advogados ou familiares foram encaminhados para urgência ou emergência. Olha só, se nós tivéssemos um atendimento ortodoxo, não tivéssemos o teleconsulta em funcionamento, 3.500 potenciais advogados e familiares teriam desaguado na rede pública ou privada, buscando informação ou atendimento para sanar a sua insegurança ou a sua dúvida, ou para ver se estava ou não estava sintomático, se teria ou que não teria que fazer o exame. Então, a ação ela foi tão assertiva e tão eficiente que ela não provocou só o conforto e a segurança do advogado e do seu familiar.
mas ela mostrou efetivamente que ela foi um importante aliado do governo do Estado e dos municípios, porque conseguiu tirar da rede pública e da rede privada pessoas que não estavam enquadradas naqueles casos para tratamento na urgência ou na emergência. Essa foi a nossa felicidade. Inclusive, eu tive uma reunião com a Gracinha Caiado, falando, olha, a teleconsulta foi o grande case do momento hoje dentro da CASAG. E se todas as entidades, co-irmãs, fizessem o mesmo, as grandes companhias, as grandes empresas, nós estaríamos enfrentando essa crise de uma forma completamente diferente. Talvez nós não tivéssemos passando por esse isolamento da forma tão dura como nós passamos. Porque nós estamos do dia 13 de março até a presente data, praticamente são 80 dias. Com paralisação de atividade econômica, com procedimentos médicos eletivos suspensos, os advogados passando por agruras de toda ordem, que tiveram os prazos suspensos. Então, toda a economia sofreu. Não teve absolutamente nenhum nicho, nenhum segmento que se beneficiou dessa pandemia, salvo os estelionatários de plantão, que venderam equipamentos de saúde superfaturados, máscaras superfaturadas, álcool em gel superfaturado, mas, via de regra, a economia em geral saiu empobrecida, os estados saíram empobrecidos, o município sairá empobrecido e a União também. E eu não tenho dúvida que isso vai voltar para nós em forma de tributo, em forma de reforma tributária, em forma de majoração de alíquotas, e nós vamos acabar tendo que financiar todo este custo do Brasil nesse momento de administração de crise pandêmica. E a telemedicina, a teleconsulta, é o grande case da sociedade. E se me perguntarem, essa aprovação provisória que houve no Conselho de Medicina, ela vai ficar ou vai cair? Não tem mais jeito de voltar atrás. A chavinha já foi virada. Já foi virada. E hoje, questão de trânsito, de mobilidade, de contaminação, de exposição a ambientes infectos, a bactérias, e etc. Para que se submeter a isso se eu posso ter a segurança de consultar com um profissional gabaritado com os recursos tecnológicos que estão à disposição? Então, a nossa avaliação ela é extremamente positiva, tanto é que nós não temos casos de reclamação, de críticas em relação aos profissionais de saúde envolvidos na teleconsulta, e muito pelo contrário, isso foi um alento a todo mundo que às vezes estão afastados dos grandes centros e não conseguem os melhores profissionais, nem as melhores informações, e nem conseguem ter mobilidade para se entrevistar com o melhor profissional. Com certeza. Você falou em torno de 3.500 consultas, mas nós estamos falando do universo de quantas pessoas na CASAG, só para a gente ter uma ideia do tamanho que é a estrutura para a gente poder... Bacana. Falar um pouco mais. A CASAG tem como escopo cuidar do advogado e dos seus dependentes em termo lato sensu. Então, nós falamos de 45 mil advogados ativos, e se nós colocarmos os dependentes, nós estamos falando num número aproximadamente de 200 mil pessoas. Bacana. Tudo disponível para as 200 mil pessoas. Tudo disponível para as 200 mil pessoas. Então, se nós olharmos 6 milhões de habitantes, nós estamos falando aí de talvez 3% da população assistida pela telemedicina da CASAG. Bacana. Agora eu vou te apertar um pouquinho. O pessoal está perguntando aqui, eu não sei se você pode falar isso, mas qual foi o sistema que você utilizou e como existe a questão da segurança, aí a gente volta lá para o LGPD, esses dados que foram utilizados, que provavelmente você usou uma plataforma, né, seja lá qual for, e esses dados foram armazenados em um cloud, acredito eu. Isso. Né? O pessoal está perguntando aqui qual foi o sistema que você utilizou, se você puder falar, e como que foi essa questão do cloud, se você teve que contratar algo à parte, faz parte da plataforma, como que funciona isso aí?
Tá. Vamos separar. Tecnicamente, não é telemedicina, em que eu tenho imagem, que eu tenho troca de informações. Ele é teleconsulta. Teleconsulta, exatamente. É por áudio. Telemedicina é algo maior do que... Maior, inclusive tem uma resolução, e eu tenho da resolução trata, inclusive, da forma como eu tenho que guardar essas informações, etc. Então, no nosso contrato tem os termos de uso e termos de privacidade, que eles não podem utilizar essa informação e nem oferecer qualquer tipo de produto ou serviço para nenhum desses usuários que os procuraram, e nem em relação às informações que nós prestamos para eles em relação a quem são os elegíveis para teleconsulta. E no nosso contrato também estabelece as obrigações e o limite de tempo para guarda dessas informações, armazenamento e tratamento. Então, a gente já trouxe normas da LGPD para dentro da nossa resolução. Em relação à solução específica, eu não sei informar, porque essa solução fica a cargo do contratado, até porque a única ferramenta que precisa é uma linha telefônica, e essa linha telefônica faz contato com essa empresa através de um 0800. Então, eu não preciso de uma outra solução de tecnologia ou de software embarcada ou um app para absolutamente nada. É uma ligação por 0800, pode ser feito ou pelo celular ou por uma linha fixa. Isso é importante você falar, porque quando a gente fala de teleconsulta, muita gente fala que a teleconsulta tem que ser só o tete-a-tete, né? O face-to-face aqui, né? Não. E tem outras modalidades exatamente com a questão do telefone, né? E isso aí também é importante estar bem claro, porque outras operadoras de saúde também realizam isso aí, principalmente em São Paulo, né? Então, voltando um pouco aqui, Rodolfo, isso aí vocês disponibilizaram gratuitamente para o seu usuário, ok? Exatamente, todo associado. Não há nenhum real de desembolso. A Caixa de Assistência bancou toda a operação e o usuário ele liga, inclusive não tem custo sequer da ligação, ele liga pelo 0800. Quer dizer, para nós é um case de absoluto sucesso, e nós fomos homenageados várias vezes, não só pelos beneficiários diretos desse serviço, mas inclusive pela Gracinha Caiado, pelos órgãos de governo, pelo presidente da OAB, pelo presidente Lúcio Flávio, que entenderam a importância desse cuidado, desse trato com o advogado e com a família do advogado no momento em que há muita insegurança na informação. Para se ter ideia, Zupan, eu não preciso dizer isso a você, até porque o amigo é médico, profissional gabaritadíssimo, mas nós tivemos informações desencontradas do primeiro dia até a data de hoje. Quando nós estávamos no início da pandemia, a informação que nós recebemos é: ninguém deve usar máscara. Sim. Ninguém deve usar máscara, máscara é inócuo, talvez seja até ambiente de contágio, porque não vai ter higienização, não vai ter a troca, parará. De repente, nós recebemos a informação falando: não, nós vamos liberar, mas com uma condicionante: todo mundo tem que usar máscara. E aí a CASAG também, mais uma vez, foi vanguardista, mandou fazer 50 mil máscaras, e mandamos máscaras para todos os advogados do estado de Goiás. Para que que máscara? Neoprene, cirúrgica? Não, que a Organização Mundial de Saúde recomendou e que os órgãos recomendaram. De algodão, dupla face, fio 30, lavável. Então, a gente está procurando se cercar, e eu acho que talvez esse foi a diferença entre o acerto e o desacerto, foi que no primeiro dia, já para a tomada de decisões, nós criamos um comitê epidemiológico e trouxemos para cá um profissional de saúde. E o ouvimos. E o ouvimos do primeiro dia até o último dia. E acho que essa assertividade se deve a tratar esse assunto de uma forma técnica. E talvez seja essa grande dificuldade que os governos enfrentam, que é separar a parte política da parte técnica e ouvir, de fato, quem é que sabe, quem é que tem condições de nos orientar e conduzir isso com mestria da melhor forma possível. Então, a gente está com a consciência muito tranquila nesse enfrentamento.
de dizer a todo e qualquer advogado que, se não fizermos absolutamente tudo que deveríamos, nós ficamos próximos. Mais do que qualquer outra entidade, nós fomos vanguardistas, estamos sendo exemplos, cases, e a gente quer que isso se acaba contagiando a sociedade civil e que isso passe a ser um hábito. Por que uma empresa, por exemplo, que possui 1.000, 2.000, 3.000 funcionários, não pode manter um teleconsulta à disposição dos seus colaboradores e do seu funcionário para diminuir o absenteísmo, para diminuir as faltas, para diminuir os atestados? Por que não fornecer isso? Isso é muito mais barato até do que fornecer um plano de saúde, um seguro-saúde ou qualquer outra informação. Então, a informação em tempo real e o cuidado médico em tempo real é a diferença, talvez, até de uma doença, a doença na psique, uma depressão, uma ansiedade ou outros problemas que daí se extraem. Joia. Eu estou com duas perguntas aqui, Rodolfo, e até elas se interligam. Na verdade, elas são uma ponta e a outra. Perguntar aqui como que o médico sabia, a plataforma sabia que quem estava do outro lado era alguém ligado à CASAG, e quem estava ligando da CASAG tinha, como ele poderia ter certeza que do outro lado da linha realmente era um profissional contratado pela plataforma, porque o que pode acontecer, você tem a clonagem de um número, de repente você consegue passar isso, como é que vocês garantiram isso aí? Isso que eu vou... essas perguntas aqui foram da Milena e do Dr. Ricardo Zupiroli, um amigo meu de São Paulo, e acabou que interligou as duas perguntas aí. Como é que vocês fizeram? Legal. Quando nós colocamos a primeira parte em relação de quem estava habilitado a usar o serviço, nós criamos uma estrutura, uma espécie de web service, em que a operadora, digamos assim, essa operadora de saúde, acessava a informação para ver se ele era elegível. Então, ele teria que se apresentar, dizer o número da identidade profissional e, se fosse dependente ou não, o vínculo e quem era o verdadeiro titular associado. Em relação ao caminho inverso, antes sequer de começar os serviços, nós apresentamos todas as credenciais de quem seriam os profissionais que os atenderiam. Então, quem são os médicos? Qual é o currículo? Qual que é o CRM? Quem são as psicólogas? Quem são as enfermeiras e quem são as nutricionistas? Então, foi a primeira informação que nós prestamos. Então, todo advogado sabia com que profissional que ele trataria. E claro, que no contrato havia responsabilidade civil de que aqueles profissionais estivessem à disposição da advocacia nos horários comerciais, que foi o horário contratado das 8 às 18. Então, ele poderia, por exemplo, fazer um checklist do profissional de saúde, falar quem fala, qual é o profissional. É o Zupano? Qual que é o CRM? E etc. Então, de caráter duplo, se tanto o médico ou o atendente podia entrevistar o advogado sobre suas informações e dados pessoais, quanto o advogado ou familiar podia entrevistar o médico sobre suas credenciais e suas informações pessoais. Bacana. Nós estamos com 10 minutinhos aí, Rodolfo. Eu queria ver com você o seguinte. O que você falaria para as empresas que você tem um case bacana com relação a forma e adaptação do uso da teleconsulta? Ou seja, você sentiu que o custo disso aí foi muito mais barato do que se esses pacientes tivessem ido, por exemplo, no pronto atendimento? Em termos de custo, porque nós estamos falando de empresas de 45 mil pessoas. Existem empresas de médio, pequeno e portes maiores. Isso aí é viável? Você acha que isso barateia o seu próprio plano de saúde? Porque a gente sabe que plano de saúde empresarial, quanto mais o usuário usa, né, mais do outro ano isso aí vai ser encarecido para a empresa que vai contratar o convênio. Então, como que foi essa relação? Vocês fizeram essa conta? Claro, Zupano. O que a gente mais faz aqui é conta, até porque a gente administra dinheiro de terceiro. E a nossa responsabilidade, tanto civil quanto social, ela é 10 vezes maior do que administrarmos os nossos próprios recursos.
E eu vou te responder categoricamente, inclusive prestando contas com números. Tá? O contrato que nós celebramos, isso está no nosso portal da transparência, foi uma das nossas primeiras ações quando assumimos a gestão, é tornar todos os atos transparentes, inclusive o contrato está lá, a nota fiscal está lá, os pagamentos estão lá. Nós fizemos um contrato por 3 meses a um custo de R$198 mil. Contrato global. Se nós pegarmos esses R$198 mil e dividirmos por 3, isso dá pouco mais de R$60 mil. Se nós dividirmos por 200 mil possíveis candidatos à teleconsulta, sairia 0,33 centavos a consulta. Se nós tivermos, agora vamos imaginar os 3.500 usuários procurando a R$45 uma consulta com coparticipação pela Unimed, que eu acho que hoje não é nem mais 45, eu acho que houve um reajuste na tabela, não sei quanto está. Tem uma coparticipação, mas eu não sei qual que é o valor, mas é por aí. Nós estaríamos falando, só até agora, um custo quase igual a esse, e nós temos ainda quase 40 dias de contrato para frente. E isso aumentaria a sinistralidade, porque desses aqui, provavelmente teríamos pedidos de exames, hemogramas, ou outros tantos exames que daí adviriam, e isso majoraria em muito o custo da operação. Então, lembro que desses 3.500, só 45 foram encaminhados para urgência e emergência. Então, o custo é inúmeras vezes menor do que uma operação regular. Essa que nós estamos acostumados com o plano de saúde. Fora que aqui eu não estou dizendo ainda, não se esqueça, que além da coparticipação, ele paga um valor de uma mensalidade. Sim. Para que isso aí ele continua pagando, né? Então, eu acredito que não entra na conta, mas essa sinistralidade de pagar a coparticipação, isso aí eu acho que tem que ser entrado na conta. Exatamente. Então, assim, para nós foi uma experiência extremamente salutar. Extremamente salutar. E fora a tranquilidade que nós oferecemos para toda a categoria, todos os advogados e familiares que puderam se valer desse serviço. E lembro ainda, Silvano, que grande parte da sinistralidade que nós vemos no plano de saúde, nós temos casos aqui de beneficiários que vão ao médico 12, 15, 20, 30 vezes, às vezes por carência. Porque não tem na sua entidade familiar alguém que possa falar. São pessoas idosas que não têm trato com seus familiares, ou que foi largado, ou que foi abandonado, e que a consulta no médico vira um habitué. A gente acaba assumindo um papel de psicólogo. Exatamente. E quando a gente oferece um serviço de psicólogo, nós tivemos tratos, consultas de 45, 50 minutos, para cuidar da saúde mental desse familiar, desse profissional. Então, existe todo um envolvimento aí na teleconsulta que só nos trouxe bons resultados, só trouxe case de sucesso. Coisa boa. Então, assim, o que a gente pode tirar de tudo isso aí é que as plataformas, essa nova tecnologia implantada, principalmente que está chegando na saúde, Rodolfo, ela veio para ficar. A chavinha, ela já virou, ou seja, mesmo depois da pandemia, a portaria que foi baixada, 467, ela vai continuar, né? Então, não tem o que fazer, né? Então, você tem um case de sucesso, vocês são advogados, vocês sentiram na pele o benefício que é essa inovação, essa tecnologia, em prol da saúde dos seus colaboradores. Então, isso aí eu acho que é muito bacana. Pode falar. Não, é legal, e eu queria agora te devolver em outra forma a pergunta, tá? Para se analisar a repercussão econômica disso para o profissional de saúde. Tá? Imagina você quanto que o médico precisa imobilizar hoje para ter um bom consultório com uma boa sala de espera. Não tenho dúvida.
Então, e ele tem que, inevitavelmente, nós vivemos no mundo capitalista, ele tem que repassar esse custo na consulta. Agora, se eu tenho uma possibilidade de reduzir o meu imobilizado, se eu tenho a possibilidade de reduzir a quantidade de profissionais envolvidas para o atendimento, eu não preciso ter limpeza, eu não preciso ter copeira, eu não preciso ter secretárias inúmeras, eu não preciso ter um consultório com 300, 400 metros quadrados, que me custa milhões de reais, imobilizado. Eu não posso fazer uma consulta por valor mais acessível sem que isso fira a ética médica. Quer dizer, eu não posso universalizar ainda mais o tratamento, o cuidado da saúde através da teleconsulta e da telemedicina? Eu concordo plenamente contigo, e isso aí é o fato do escalonamento, né? Você consegue atender muito mais paciente, você consegue adaptar, você ajuda a experiência do paciente, porque ele vai perder menos tempo entre sair de casa, pegar um trânsito, ir no consultório, esperar porque pode acontecer atraso, isso é normal. Claro. O cara vai lá, fica 1 hora, 2 horas esperando, até 2 horas, e de repente ele gasta mais 40 minutos na consulta e gasta mais 2 horas para voltar em casa. Então aí ele perdeu praticamente o dia inteiro, e a experiência dele pode ter sido reduzida só a 40 minutos, que foi a presença com o médico. Enquanto que a telemedicina, eu acho que a teleconsulta, ela veio exatamente para melhorar essa experiência do paciente. E eu acredito até que você fideliza mais o paciente ao médico. Sem sombra Porque de ele dúvida. vai ser muito mais, você está olhando na cara do paciente aqui. Sem sombra de dúvida. E se nós lembrarmos os exemplos antigos, pediatra, eu acho que viveu de teleconsulta na informalidade pelo menos uns 50, 100 anos. Quem nunca ligou para um pediatra de madrugada ou à noite, ou dizendo, falou, vou para o hospital ou não vou para o hospital? Quais são os sintomas? Já deu banho? Já não deu? Quer dizer, então, na verdade, a gente precisa entender que não se dá para fazer movimentos contra as inovações e a tecnologia. Ou você se alia a ela, ou você marginaliza todo um segmento. Porque se me disserem que a teleconsulta não existia, eu vou dizer, na prática, eu vi a teleconsulta por muitos anos. Verdade. Não é? Só que ela estava canibalizada. Canibalizada. E assim, e sem remuneração. E sem reconhecimento. Exato. Era normalmente na relação de amizade, de compadres, de compadrio, não existia, como o Conselho fez vista grossa para isso durante muito tempo, não se remunerava regiamente o profissional por esse trabalho, por esse atendimento, através da telemedicina e da teleconsulta, mas sempre existiu. Quem nunca ligou para um pediatra de madrugada ou à noite é porque não tem filho. Rodolfo, eu vou ter que te interromper, que nós estamos com 12 segundos. E vai derrubar a gente. Eu queria te agradecer. Muito obrigado aí. E seja bem-vindo para a próxima live. Vai derrubar agora. Gratidão.